2 Timóteo 1, versículo 4 diz assim: Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Ó Senhor, ajuda-nos a meditar nesta porção das tuas Escrituras. Não há outro motivo de nós estarmos aqui, Senhor. Nós precisamos de Ti. Abençoa-nos com a Tua presença, com o frescor do Teu Espírito, com a verdade da Tua palavra iluminando os nossos corações, confrontando-nos, edificando-nos, nos auxiliando a viver em santo temor e piedade diante do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos a Tua bênção e a Tua graça. Amém. Irmãos, nós estamos prosseguindo no estudo de Timóteo com paciência, abordando ponto a ponto, meditando nos versículos com calma, para não passarmos apressados pela palavra de Deus e extrairmos dos versos, com a graça do Senhor, toda a força que eles possuem. Há 2 semanas, expondo o versículo 2 do capítulo 1, que diz: Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós meditamos sobre o tema comunhão e seus desejos afetuosos. Naquela reunião, a expressão amado filho foi abordado, deixando claro quanto Paulo e Timóteo tinham um relacionamento profundo entre eles. Não era um relacionamento superficial, eles não apenas se viam nas reuniões, eles tinham um relacionamento de pai e filho. E isso era recíproco. O que Timóteo significava para Paulo, Paulo significava para Timóteo. Eles tinham esse relacionamento de amor. E os desejos de Paulo para com Timóteo eram esses: graça, misericórdia e paz. E isso nós meditamos há 2 semanas atrás. Enquanto lia o versículo 4, esse tem sido a minha lição de casa, vez após vez, quando vou compartilhar, é ler muitas vezes o versículo. Ficar lendo muitas e muitas vezes o versículo e perguntar ao versículo: o que está por detrás disso? Se eu pudesse resumir em uma frase, dar um tema a este versículo, qual o tema seria? E meditando. Enquanto meditava, entendi que o que está expresso nesse versículo, os sentimentos que aqui estão sendo expressados por Paulo, eu lembro as lembranças, eu lembro das tuas lágrimas, eu estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Pelo menos a mim me pareceu uma comunhão sem reservas. O que isso quer dizer? Que Paulo e Timóteo tinham uma comunhão em que ambos se abriam um para o outro sem esconder nada um do outro. Paulo podia confiar em Timóteo e Timóteo podia confiar em Paulo. Por quê? Nós não costumamos chorar na frente de qualquer um ou contar as nossas coisas para qualquer um. Mas aqui Paulo, lá preso, escrevendo aquela carta para animar a Timóteo, ele tem uma lembrança. Primeiro, nós já estudamos o versículo 3 na reunião passada. Ele diz que dava graças a Deus, isso ainda é uma ação de graças. E ele dava graças a Deus porque ele orava noite e dia por Timóteo. E agora ele, enquanto diz que orava por Timóteo, ele lembra de Timóteo. Ele diz: eu me lembro das tuas lágrimas. E aí é o primeiro ponto que nós paramos para meditar, né? Paulo diz que lembrava das lágrimas de Timóteo. Bom, quando você lê esse texto, essa é uma tarefa que você deve fazer, isso é o que você deve fazer lendo as Escrituras, do que está sendo falado? Quando isso aconteceu? Quando Paulo lembrou das lágrimas? E a outra pergunta que surge quando nós estamos lendo é: por que Timóteo chorou? Assim nós começamos a ler as Escrituras com atenção.
né? Entendendo os porquês. Só que quando nós lemos o versículo, essa resposta não nos é dada. É dito, lembrando das tuas lágrimas. Essa é uma experiência que Paulo não conta na sua carta, que é só entre ele e Timóteo. Alguma coisa aconteceu entre eles e que Timóteo deixou seus sentimentos aflorarem. Ele se abriu completamente a Paulo e chorou e derramou as suas lágrimas diante de Paulo. Agora, existem algumas possibilidades do porquê Timóteo chorou. Por que Timóteo chorou? Uma possibilidade que se levanta é Timóteo era um homem piedoso e ele tinha muito desejo em ver a obra do Senhor avançar. E quando ele olhava para o testemunho cristão naquela época, onde havia muito abandono do ensino de Paulo, onde as coisas já começavam aqui nesta época, na segunda carta, a degringolar as coisas, o afastamento do Senhor já ia crescendo, ele era um homem de lágrimas. Essa é uma possibilidade, mas veja, é possível, porque o texto não diz. É só possível que seja isso. Mas há uma segunda possibilidade, podemos dizer que Paulo, quando se lembrava de Timóteo, lembrava que ele era um homem que chorava pelo estado da igreja, mas também chorava pelos seus próprios pecados, chorava por suas próprias mazelas, porque ele ainda não era como Cristo. É outra possibilidade. Mas há uma terceira possibilidade, e talvez a mais forte delas. É que no momento em que Paulo foi preso, possivelmente Timóteo viu aquilo, muitos comentaristas dizem isso, das Escrituras, possivelmente Timóteo estava ali, e ele foi separado pelos policiais, pelos soldados romanos, e naquele momento ele derramava muitas lágrimas por Paulo. Paulo, irmãos, era um homem de relacionamentos profundos, e Timóteo também era um jovem que o tinha como um pai que se abriu profundamente a ele. Mas falando, antes de entrarmos mais profundamente em Timóteo, os seus sentimentos por Paulo, eu quero falar um pouquinho sobre Paulo. Há muitas cartas onde Paulo abre completamente seu coração e nós podemos ver como ele era um homem que tinha essa comunhão sem reservas com muitas pessoas. Ele era um homem de relacionamentos profundos. E por que é importante nós estudarmos isso e meditarmos isso? O que isso vai trazer para nós, irmãos? Nós precisamos olhar um para o outro aqui e dizer, Senhor, ajuda-nos a que na assembleia local onde eu congrego, onde eu reúno, onde eu vou de sábado, onde eu vou de domingo, eu desenvolva mais do que isso. Eu desenvolva mais do que encontros de 1 hora, 1 hora e meia para estar junto com meus irmãos. Eu desenvolva relacionamentos profundos. Eu desenvolva amizade verdadeira e genuína, comunhão no Senhor. Veja, irmãos, Romanos 16. Paulo cita mais de 25 nomes em Romanos 16 dos relacionamentos que ele possuía. Mas eu quero ver com os irmãos apenas alguns. O primeiro que eu destaco é o relacionamento que ele tinha com Priscila e Áquila. Esta comunhão que ele tinha. Romanos 16, versículo 3 diz: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. Essa é a primeira coisa impressionante aqui de um relacionamento que Paulo tinha com irmãos. Ele diz que Priscila e Áquila eram cooperadores dele, e quando ele lembrava deles, ele tinha que dizer, esses irmãos arriscaram a própria cabeça para salvar a minha vida. Veja que os relacionamentos aqui de Paulo, profundos que eu estou dizendo, eram muito mais do que paz, irmão, tudo bem? Era alguém, no caso aqui de Priscila e Áquila, que arriscaram a própria cabeça, a própria vida para salvá-lo. Veja o versículo 7, onde ele fala de Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Aqui, Paulo tinha os seus companheiros de prisão. Veja o versículo 8, saudai Ampliato,
meu dileto amigo no Senhor. Nós nem conhecemos esses irmãos, né? Quando você ouviu falar desse povo? Nunca, só aqui. Mas é meu dileto amigo, é meu precioso amigo. Os relacionamentos deste homem. Veja o versículo 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Veja aqui, nós nem sabemos o nome da mãe de Rufo, mas nós sabemos que Paulo está mandando uma saudação para ela e ele diz: ela é uma mãe para mim, ela cuida de mim, ela está próxima de mim. Veja, e aqui, irmãos, como eu disse, neste pequeno espaço aqui, há mais de 25 citações de nomes aqui de Paulo. Ele citava as pessoas por nome, né? Nós não somos nem 25 entre nós, né? Mas aqui Paulo, mandando a carta para os romanos, ele tinha 25 pessoas em que ele tinha carinho, afeição e um relacionamento. E eu citei alguns aqui que arriscaram sua própria vida, que eram prisioneiros com ele, que eram o dileto amigo, que era uma mãe para ele. Agora, há algo muito marcante na vida de Paulo, é porque quando ele passava tempo com irmãos, ele se envolvia na vida deles. Às vezes, irmãos, nós podemos passar muito tempo juntos, congregando na mesma assembleia, sem se envolver na vida uns dos outros. A nossa geração, nós temos que tomar cuidado com isso, nós somos muito conectados, né? O tempo todo nós estamos conectados, mas muito pouco de intimidade há. Nós estamos cheios de informações o tempo todo. E eu confesso o meu pecado diante do Senhor. É necessário que nós nos envolvamos mais uns com os outros. É necessário que nós nos importemos mais uns com os outros. A comunhão, irmãos, é um grande presente do Senhor, mas é uma grande forma do Senhor mostrar para nós o nosso egoísmo também. Porque na comunhão nós não podemos viver para nós mesmos, mas para o outro. Deve existir dentro de nós o sentimento que houve também em Cristo Jesus, de se esvaziar. E aí ele disse que, olha só, no Atos 20, versículo 31. Aqui Paulo fala do tempo que ele passou com aqueles irmãos e do que ele fazia enquanto estava com eles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então Paulo passou 3 anos com aqueles irmãos, noite e dia ele não cessava de admoestar com lágrimas em seus olhos aqueles irmãos. Esse era Paulo, quem ele era. Então esse irmão que passou a sua vida inteira chorando pelos irmãos, exortando com lágrimas os irmãos, admoestando com lágrimas, dando seu próprio coração a eles, diz a estes irmãos que, olha, eu estou indo para Jerusalém e vocês não mais verão a minha face. Então o que você acha que aconteceu com este homem que passou 3 anos, noite e dia, amando aqueles irmãos de verdade, se importando com eles, chorando por eles, pregando e chorando, exortando, noite e dia? Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Veja, irmãos, aquele homem que passou 3 anos, noite e dia chorando por eles, disse, olha, eu não vou mais vê-los. Vocês não me verão mais face a face, eu vou para Jerusalém. O que aconteceu naqueles irmãos? Houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos. Veja, irmãos, que tipo de relacionamento foi desenvolvido aqui? Um relacionamento do tipo que, se esse irmão for embora, nós sentiremos muito a falta dele. Nós sentiremos muito a falta dele e nós choramos e lamentamos por isso. Nós queremos que você fique conosco, irmão. Né? Veja que
Primeiro diz que Paulo chorava por eles. Agora, quando Paulo está indo, são eles que estão chorando por Paulo. Veja como sempre a comunhão é essa via, irmãos, de mão dupla. Onde, se alguém se dá na comunhão, vai receber de volta, irmãos. Vai receber de volta. Então, se alguém se abre para um irmão, abre seu coração, vai receber de volta, irmãos. Aqueles que se fecham, têm essa dificuldade na comunhão. Mas esse homem aqui, por onde andava, ele desenvolvia relacionamentos profundos, não superficiais. Nós temos que tomar cuidado para não sermos pessoas superficiais. Pessoas que dizem se importar, mas não a ponto de se envolver. Claro, irmão, se a gente não se envolve na vida uns dos outros, né, porque tem um envolvimento que é ruim, né, que é o cuidar da vida dos outros sem interesse amoroso, né, é de ficar patrulhando a vida do outro. Não é isso que Paulo fazia. Paulo chorava porque ele queria ver Cristo formado nos irmãos, porque ele amava os irmãos. Então, esses versículos que nós lemos em Romanos 16 e em Atos mostram a vida de Paulo. E isso já constrange o nosso coração, porque ele era um homem de relacionamentos profundos. E aqui, o fato que nós observamos aqui, nós não sabemos exatamente por que ele estava chorando, mas o fato é que ele estava chorando. Paulo lembrou que houve um momento em que Timóteo abriu seu coração e chorou. Se é porque Timóteo era um homem piedoso e estava chorando por seus pecados, se é pela despedida, nós não temos certeza. Mas nós temos certeza em que houve um momento na vida deles, e não deve ter sido um só, em que eles abriam o coração um para o outro e havia lágrimas. Irmãos, eu já disse isso numa reunião passada. Comunhão não é simplesmente passar mais tempo junto, ou comer junto, ou fazer churrasco, ou isso ou aquilo. A comunhão profunda possui esses momentos aqui, irmãos. Possui esses momentos de lágrimas. E a nossa oração deve ser: Senhor, faça de nossa assembleia este local de relacionamentos profundos, onde o irmão tem confiança e segurança no Senhor para abrir seu coração e falar: irmão, eu preciso de você. Irmão, eu preciso que você ore por isso. Irmão, eu estou fraco. Ter coragem, irmão, porque chorar é se mostrar vulnerável, né? Ter coragem de mostrar que você é fraco. Ter coragem de se abrir. Não é o que o mundo diz, né? Lembrado das tuas lágrimas é um momento ali de que ele está sensível, vulnerável, mostrando as suas afeições, seus sentimentos por Paulo, ou confessando um pecado, ou pela saudade que ele ia ter de Paulo na despedida, seja o que for, irmãos. Um irmão do passado, eu anotei essa frase porque me marcou, diz assim: corações sem lágrimas jamais podem ser mensageiros do amor. Quando nossa compaixão perde o calor, deixamos de ser servos do amor. Então, uma comunhão onde nunca há demonstração de fraqueza, lágrimas, nunca há abertura, nunca há confiança, não é comunhão, irmão. Não é comunhão. Mas na comunhão de Paulo com Timóteo havia esses momentos de lágrimas. Veja Provérbios, diz assim, Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Então, há momentos em nossas vidas que nós precisamos disso, irmãos. Há momentos angustiosos em nossa vida. Seja de qual espécie de angústia nós estivermos falando. Seja em perdas que nós possamos ter, em sofrimentos, em tristezas, em quedas. Você consegue se lembrar de alguma vez em que você estava tremendamente angustiado, e você teve a coragem de se abrir, ligar para um irmão, falar: irmão, eu preciso conversar com você, irmão. Irmão, eu preciso me abrir com você porque eu estou mal. Eu estou mal, irmão. Irmão, ore comigo. Irmão, me aconselhe no Senhor porque eu estou perdido. Se não é isso a nossa comunhão, é o que, irmão? É o que a nossa comunhão? Serve para quê?
andarmos como igreja? Ou será que a nossa reunião a comunhão é uma comunhão de você viu o que aquele irmão ali fez? Nossa, não pode ser essa. Deveria ser, você viu o que aquele irmão fez, eu vi, vamos chorar e orar juntos por isso. Vamos lamentar aos pés do Senhor, vamos clamar por misericórdia. Agora, não olhando para os outros, mas olhando para nós. Irmão, eu não sei como você está hoje, mas você deve ter coragem, se não está bem, de se abrir com os seus irmãos e procurar ajuda. A primeira aplicação que eu tiro de tudo isso que eu estou falando é que nós devemos ter corações abertos para a comunhão, e em primeiro lugar, com o Senhor. O primeiro em que você deve se abrir e derramar suas lágrimas é aos pés do Senhor. Então, tome coragem de abrir-se para o Senhor e se derramar em lágrimas diante dele. Primeira coisa. A segunda é, tome coragem também para se abrir com irmãos de sua confiança. Ah, mas eu não confio em ninguém. Então tome cuidado. Porque talvez isso demonstre só o orgulho do teu coração. Porque você acha que ninguém é suficiente para você. Você não precisa de ninguém. Isso demonstra orgulho. Então nós devemos ter coragem de se abrir. Não é possível que não haja irmãos Bom, vamos para a próxima expressão do versículo. Estou ansioso por ver-te. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Para mim faz sentido que Paulo estivesse lembrando daquele momento de despedida. Faz sentido aquela hipótese de que os soldados, os policiais se separaram e que ele lembrasse das lágrimas de Timóteo, aquela afeição que ele tinha por Paulo e que ele desejasse ver novamente a Timóteo. Não é a primeira vez que Paulo faz esse tipo de declaração nas Escrituras sobre outros irmãos. Nessa carta mesmo, mais 2 vezes ele fala para Timóteo vir depressa ter com ele. Mais 2 vezes. Mas vamos observar outras porções das Escrituras. São esses momentos em que Paulo deixa muito claro que ele tem um coração amoroso e desejo por comunhão. 1 Tessalonicenses 3,6 diz: Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do nosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé, e ainda da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Veja Filipenses 1,8. Então aqui nós vimos esse desejo de ver os irmãos, esse desejo de estar com os irmãos, essa saudade dos irmãos. Filipenses 1,8. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. São momentos nas Escrituras em que Paulo deixa claro esse seu afeto, esse desejo de estar com os irmãos, a saudade. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Porque muito desejo ver-vos. Veja, irmãos, o que nós aprendemos disso? Que um cristão piedoso, um cristão normal, não é o anormal, um normal, ele deseja comunhão com os irmãos o tempo todo. Eu desejo te ver. Irmãos, nós temos vivido dias tão corridos, tão cansativos, tão difíceis, que às vezes o reunir, o compromisso já nos cansa. Nós temos aprendido a vivermos para nós mesmos, a fazermos nossos próprios planos, a buscar sempre descanso e repouso em outros lugares que não na comunhão. Esta é uma das razões porque nossa vida cristã é tão fraca. Porque aquilo que os nossos primeiros irmãos desejavam, às vezes nos falta. Eu desejo te ver. Você sabe, irmãos, que, claro, fazia muito sentido para Paulo. E às vezes, nós temos toda a liberdade do mundo.
Não tem nada, nós não estamos presos. Né? Mas nós criamos outros compromissos. Nós estabelecemos outras prioridades. E ver os irmãos e estar em comunhão não está no topo da lista da prioridade. Nossa vida tem sido organizada deixando por último lugar o tempo da comunhão. Se sobrar, mas se não, a gente... Assim tem sido organizada a nossa vida. Nossas prioridades têm sido muitas vezes terrenas. Nós temos que tomar cuidado com isso. Isso deve constranger os nossos corações. Isso deve nos olhar com sinceridade e questionar e fazer uma pergunta simples. O anseio que Paulo tinha é encontrado no meu coração com relação aos irmãos com quem me reúno? É encontrado anseio por... Isso é importante, irmão? É muito, irmão, porque fala da saúde da nossa fé. Fala da qualidade da nossa vida espiritual. Como estamos com Deus? Como está a nossa comunhão com o Senhor? Porque aquele que tem comunhão com o Senhor deseja ter comunhão. Irmãos, é ou não é a melhor coisa estar junto com os irmãos aos pés do Senhor? É ou não é? Claro que a nossa carne reluta contra isso. Mas quando nós estamos aos pés do Senhor, junto a irmãos, que ambiente saudável, irmãos. A guerra para por um tempo, irmãos, porque quando nós estamos lá fora, a guerra é contínua, é constante, é difícil. Mas quando nós estamos entre os irmãos, é um momento de refrigério, é um momento de paz. Por isso, o anseio em ver irmãos. Então, estou ansioso por ver-te, mostra a saudade que Paulo tinha, eu tiro duas aplicações bem simples. Devemos ter anseio por estar com os irmãos e devemos priorizar a comunhão. Quando nós estamos tendo oportunidade e não estamos impedidos, nós devemos priorizar. Porque o dia em que formos impedidos, isso nos fará falta. E aqui Paulo estava sendo impedido, e isso fazia falta para ele. Nós ficamos um tempo aí na pandemia sem nos reunir. Irmão, era horrível. É muito ruim. Ó, quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. Isso é bom, irmãos. Esse é o desejo do Senhor para nós, estarmos juntos, estarmos em comunhão. Para além dos nossos defeitos e pecados, irmãos, há Cristo em cada um dos irmãos. O Espírito Santo habita nos irmãos, selou os irmãos. Nós estaremos juntos não só aqui, mas por toda a eternidade, irmãos. Toda a eternidade nós estaremos juntos. Irmãos, nós somos companheiros de lutas. Nós entendemos a nossa linguagem, nós entendemos os nossos conflitos, irmãos. O mundo não entende nada do que nós passamos, irmãos. Por isso, um cristão não tem como se aconselhar com qualquer outra pessoa que não seja um irmão. Porque somente aquele que é nascido de Deus entende a luta que ele tem por dentro da carne com o Espírito, as dificuldades, e ele consegue no meio das lutas olhar para o Senhor. O texto termina dizendo: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Então, irmãos, ver irmãos, estar com irmãos, deve significar transbordar de alegria. Mas é necessário fazer algumas ponderações aqui. Que tipo de irmão poderia fazer Paulo transbordar de alegria? O tipo de irmão piedoso, que tinha uma fé sem fingimento, como eu recentemente li um livro de um irmão que dizia: frequentemente estar entre os cristãos tem sido um tempo muito frustrante, porque as suas conversas são muito áridas, pouco falam do Senhor, falam de suas vidas, e temem que passar tempo com eles é desperdício. Esse irmão é David Brainerd. No seu diário ele escreveu isso. Ô irmão, passar mais tempo junto significa ter mais comunhão? Se quando passamos mais tempo juntos
não estamos falando do Senhor, nem alimentando as nossas almas. Não significa nada, irmãos. O que faria Paulo transbordar de alegria é encontrar com um irmão cuja fé é sem fingimento, cujos olhos e o coração são encharcados de lágrima pela causa do Senhor. Irmãos, nós devemos desejar passar mais tempo juntos uns com os outros. Mas passar mais tempo juntos é passar mais tempo juntos ao Senhor, com o Senhor. Não a comunhão seca, onde nós vamos nos reunir para falar mal dos outros, onde nós vamos nos reunir para falar de futilidades. O tempo está acabando, irmãos. Nosso Senhor está voltando. Não podemos gastar as nossas vidas com futilidade, irmãos. Transbordar de alegria para o apóstolo Paulo era encontrar um irmão que revigoraria a sua... Então, irmãos, veja nesta carta mesmo, 2 Timóteo 1, versículo 16, diz assim: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Onesíforo era um irmão que muitas vezes deu ânimo a Paulo. Era um irmão que com certeza fazia Paulo transbordar de alegria quando encontrava. Ele dava ânimo para Paulo. Irmãos, oremos ao Senhor para que na comunhão nós sejamos estes irmãos. Que quando nós encontramos com outros irmãos para estar junto, nós damos ânimo. Nós falamos do Senhor. Ou nós nos abrimos para confessar nossas fraquezas. Não importa, mas que nossos assuntos sejam espirituais. Mas não tem como isso acontecer da boca para fora, irmãos. Não tem como a gente falar, vou encontrar com o irmão. Deixa eu pensar alguma coisa para eu falar aqui. Não é assim. A boca só vai falar do que está cheio o coração. Por que David Brainerd descreveu lá no seu diário que encontrar com os cristãos era muitas vezes perda de tempo, era enfadonho, era cansativo, não havia prazer nisso? Porque aqueles irmãos com quem ele se encontrava eram irmãos que não se enchiam do Senhor, que não estavam se enchendo da palavra do Senhor, que não... Talvez David Brainerd encontrasse esses irmãos e tudo que eles poderiam conversar fosse de trabalho, fosse de bens materiais, fosse disso, fosse daquilo outro, menos do Senhor. Fosse das coisas que desejava comprar, disso ou daquilo. Isso é tão fútil. E para David Brainerd isso era, que perda de tempo. Não sejamos irmãos cuja nossa presença... Eu quero concluir, irmãos, porque é curta mesmo a mensagem, mas creio que as aplicações devem ser profundas para nós. Sejamos irmãos que desenvolvam comunhão sem reservas uns com os outros. Tenham coragem de se abrir uns para os outros. Sejamos irmãos... Não precisa ser com todo mundo, tá, irmãos? Não todo mundo sabe da vida. Não é isso. Tenha irmãos com quem você possa contar, confiar, se abrir. Isso faz bem para a sua alma. Isso é remédio, isso cura. Isso cura, irmãos. Olha, em Provérbios, não precisa abrir não, 15:30. Diz assim: o olhar de amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Amizade, comunhão, companheirismo, isso alegra o coração. Isso transforma a caminhada que é pesada, e é mesmo, mais leve. Carregai os fardos uns dos outros. Chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram. Isso é comum. Mas, terminando aqui, Paulo podia olhar para trás, lá no fim da sua vida, velhinho, preso, e diz: eu estou lembrado das tuas lágrimas. Eu anseio... irmãos, a coisa mais triste é que se nós vivermos numa assembleia, congregar a vida inteira numa assembleia, olhar para trás e dizer: eu não tenho nenhuma lembrança de momentos com os irmãos. Não lembrança dos hinos que cantamos juntos, mas da vida que vivemos juntos. Eu não tenho nenhuma lembrança. Mas graças ao Senhor, e que não seja assim. O Senhor tem sido gracioso.
que pelo menos a falar por o Senhor me deu irmãos com quem eu posso abrir o coração e que sabem das minhas mazelas. Irmãos com quem eu já pude ligar e falar: irmão, você pode me encontrar, eu preciso abrir o coração, eu estou mal, você pode me ouvir. Ninguém aqui é Superman, ninguém aqui é. E a Assembleia, os irmãos são um presente do Senhor para nós. Tenha coragem, irmão, de se abrir com aqueles que você confia, de receber oração. E a minha experiência pessoal mostra que quando você se abre e confessa as suas fraquezas a um irmão, chora junto com ele, o outro ganha confiança para fazer o mesmo com você depois. A comunhão se fortalece ainda mais. Os laços ficam ainda mais fortes. E o que Paulo disse acerca de Priscila e Áquila, eles arriscaram a própria cabeça por minha vida. Esse relacionamento vai crescendo assim. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Deve ser nosso desejo desenvolver mais do que sábado às 7h30 estaremos juntos. Domingo às 9h30 estaremos juntos. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude. Senhor, ajuda-nos a ser uma assembleia assim, Senhor. Primeiro, que te ama, Senhor. Que busca o Senhor, que te honra, que te deseja, Senhor. Nós confessamos os nossos pecados diante de Ti, Senhor. Ó, Senhor, ajuda-nos a Te servir, Senhor. Nós estamos tão mundanizados, Senhor. Nós estamos tão egoístas, Senhor. A nossa mente está cansada. Nós enchemos a nossa vida de informações, de trabalho, disso e daquilo. Ó, Senhor, ajuda-nos a viver para Ti, Senhor. Honrar ao Senhor, amar ao Senhor. E que isso se estenda em nossa comunhão uns para com os outros. Livra-nos, Senhor, do egoísmo, de estarmos centrados em nós mesmos. Ajuda-nos a ansiar por ver os irmãos e a transbordar de alegria por estes encontros, Senhor. Por participarmos da mesma vida, por termos o mesmo Espírito, por estarmos no mesmo caminho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus.